Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Jubá na Missão. Que bom ter a sua presença aqui nesta noite, para juntos mais uma vez aprendermos da palavra de Deus e assim poder ter o crescimento daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ordenou, o nosso ID. Quero agradecer aqui mais uma vez a nossa parceria aí com o Senhor excelentíssimo pastor Regis Vieira. Muito obrigado pela sua parceria, pastor. Que Deus continue abençoando sua vida. E hoje, nesta noite, nós temos aqui a participação especial do Delton Nunes, de Poá, Rio Grande do Sul. Meu irmão, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Daqui a pouco o pastor Regis irá apresentar você. Seja bem-vindo, que seja uma aula abençoada, que a gente seja edificado pela palavra de Deus através desse tema, que é o ID de Jesus Cristo, dessa missão que pertence a Cristo, mas que Deus nos confiou. Você que está vendo aí pelo YouTube, seja bem-vindo. Que bom que você está conosco. Tente marcar na sua agenda aí todas as terças-feiras às 19h30, né, Pastor Regis? Nós estamos aqui juntos, aprendendo cada vez mais sobre a palavra de Deus no Jubá da Missão. Nós não poderíamos começar a nossa aula sem a direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos orar, agradecer a Deus por esse dia e vamos pedir o direcionamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia, queremos te louvar e engrandecer o teu nome pela oportunidade, o privilégio, mais uma vez, que o Senhor nos dá de conceder, ó Deus, mais uma aula, Deus. Pai, nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor a cada dia, Deus, capacite, Deus, nossos corações, nos ajude, ó Deus, a entendermos, ó Deus, o valor, ó Deus, e a honra, Deus, que é servir ao Senhor, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Deus, obrigado pela vida, Deus, do nosso irmão Delton. Obrigado pela sua dedicação ao ministério ali no Sul, ó Deus, que o Senhor continue, ó Deus, suprindo as suas necessidades, a sua família e sustentando o teu servo. Obrigado, Deus, por este dia, obrigado pela Jubá, ó Deus, que tem se empenhado, Deus, em propagar o teu evangelho. Nos dê uma aula abençoada, em nome de Jesus. Amém. Pastor Regis, está com você, meu irmão. Bem-vindo a todos aí, Aleph, Gustavo. É isso aí, Tito. Estamos aqui para mais um encontro. Hoje nós vamos falar sobre um lugar que para muitos é um lugar onde não tem problema nenhum, mas nós vamos ver aí com o pastor Delton nessa noite um pouquinho sobre como que é fazer missões ali no Rio Grande do Sul. Se ele tem alguma dica para nos dar, caso tenha alguém aqui sendo chamado para ser missionário lá no sul do Brasil, com o que que esse missionário tem que ter, por exemplo, o que que esse irmão em Cristo precisa ter para poder servir ali naquele campo. E a gente precisa compreender também, Tito, a necessidade. Nós temos de ouvir testemunhos, igual do pastor Delton e tantos outros missionários que abandonam a sua vida, o seu conforto familiar e partem aí rumo a desafios missionários. Eu lembro que em 2008 eu tive a oportunidade de participar de uma operação Jesus Transforma em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e foi lá que eu tive assim o meu chamado para dizer assim, você vai para o seminário agora, você vai servir no campo missionário e não adianta olhar para trás mais não. E ali nós fomos. Fiquei ali se eu não me tiver enganado, tem a Igreja Batista Montserrat. Monte Serra, isso mesmo, Monte Serra. Fiquei ali naquela igreja com alguns outros irmãos e ali eu tive a oportunidade de conhecer um pouco o Campo Gaúcho. Fui lá para Venâncio Aires, passar ali em Venâncio Aires Nossa, 12 dias. Hoje lá nós temos também o pastor Alberto, né, que está à ó, frente pastor Alberto. daquele trabalho. Então, assim, muita coisa boa que eu acredito que nós vamos ouvir hoje, viu, Tito? E lembrando que aqueles que conseguirem trazer mais 10 já está valendo a camiseta da campanha Solução é Jesus Cristo. A campanha começa aí na próxima sexta-feira, a nível nacional, e em várias igrejas no próximo domingo. Nós já vamos estar aí com a nossa campanha, com as turbinas acionadas para fazer uma excelente campanha e continuar avançando aí na conquista da nossa pátria para Jesus Cristo. Pastor Delto, queria deixar você se apresentar para os nossos irmãos, para aqueles que estão conosco aqui no Zoom, aqueles que vão nos acompanhar pelo YouTube,
para que eles conheçam um pouquinho mais sobre o senhor. E tem outra coisa que eu lembro também, viu, pastor? Eu sei que você. Aí eu tô na dúvida agora se foi 2008, 2007, mas o senhor participou de um acampamento chamado Cristão Light, aqui Ah, no sim. estado de Goiás, com o pastor Fernando Lemos também, nosso missionário. E ali muitas pessoas também começaram a ouvir um pouquinho do Rio Grande do Sul. Tá contigo, pastor? Amém, amém. Boa noite a todos. Prazer poder estar com vocês e também ver aí pessoas queridas. Olha só, o Aleph aí. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Bebezão aí. Maravilha. Benção. Eu lembro da esposa que estava com, com alguns meses de, acho que um mês de que soube que estava grávida e tal, né? É. Ah, que benção, que benção. Louvado seja Deus aí pela vida de vocês. Tava com 5 meses. Não, não, eu tô falando, ele já tá com 5 meses. Pois é, tia. Nossa, o tempo voa, o tempo voa. Mas é bênção de Deus a gente poder, no campo missionário, multiplicar também. Aqui no campo missionário eu também tenho multiplicado e nós viemos de São Paulo, de Bauru, São Paulo, interior de São Paulo, para Rio Grande do Sul e viemos somente com o nosso paulista Samuel. Ele veio com 3 aninhos e hoje nós temos dois outros gaúchinhos, né? O Jonathan, de 12 anos, e a Júlia, de 8 anos, que nasceram em Passo Fundo, norte do estado do Rio Grande do Sul, onde a gente também plantou igreja lá. Mas estamos aqui no Rio Grande do Sul há 16 anos, quase 15 por missões nacionais. Nós viemos para cá antes, né, de sermos missionários de missões nacionais, efetivamente, e começamos o nosso trabalho missionário aqui na cidade de Porto Alegre mesmo. Então a gente tem 2 anos, 10 anos de Porto Alegre, 2 anos primeiros, né? Depois, agora esses outros 8 anos que a gente está de volta para cá. E nesse período de 16 anos, a gente tem aprendido, né? E ensinado sobre plantar igrejas no Rio Grande do Sul, um estado que para muitos é outro país, né? E é como o pastor Regis falou, é um lugar onde não tem problemas nenhum, né? Aqui só tem gente bonita, gente grande, né? Gente rica, né? Então, assim, não precisa do evangelho, não precisa de Jesus, né? Então, ah, pulam, né? Dos 3 estados do país, né? O menos, assim, favorável ou o menos necessitado é Rio Grande do Sul, porque já é um país abastado, né? A gente costuma dizer que é o pé do país, né? Onde todo alimento, praticamente tudo que se tem no Brasil de alimento, de grãos, sustento, vem do Rio Grande do Sul. Mas isso é uma falácia, né? Isso é uma palavra, uma mentira do diabo, para que muitos outros acreditem que realmente o Estado é um Estado que não há necessidade do Evangelho. A gente pode dizer, pelo contrário, que é o Estado mais necessitado, onde tem o menor número de evangélicos do nosso país, né? Mas e para continuar falando, eu queria que você abrisse a sua Bíblia ali para a gente fundamentar esse tempo baseado numa palavra do sábio Salomão, que está lá em Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes 11. Você pode abrir a sua Bíblia ou acessar o seu dispositivo móvel chamado celular. Capítulo 11 de Eclesiastes, verso de 4, ou melhor, 5 e 6. Versos 5 e 6. Todos acharam? Amém? Ou misericórdia? O texto diz assim, na minha versão: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Digo para vocês, baseado nesse texto, que apenas o verso 4 foi o verso que nos trouxe para o Rio Grande do Sul. Foi um texto bíblico
que nós recebemos um desafio de Deus através dele para a gente fazer alguma coisa. Já fazia 2 anos que nós estávamos em Bauru, já fazia 2 anos formado pelo seminário, né? E aguardando, já com muita aflição, a efetivação do chamamento de Deus, né? Ele nos chamou, nós estudamos, fizemos tudo e esperávamos uma porta. E Deus despertou a gente para começar a orar incessantemente para que Deus fizesse a vontade dele. E ele sinalizou, assim, ó, foi abrindo as portas, sinalizou Rio Grande do Sul. Daí um mês nós já estávamos visitando a cidade de Porto Alegre. Depois disso a gente foi para saímos daqui, voltamos para Bauru e lá em Bauru Deus definitivamente nos direcionou e fez com que tudo acontecesse. Chegando no Rio Grande do Sul, começamos a nossa vida missionária. Então, aqui nós temos 16, na verdade, são 17 anos de solo gaúcho, efetivamente, e 15 por missões nacionais e 16 de ministério, 16 como ministro do Evangelho ordenado. E uma das coisas que nós não sabíamos, mas a gente foi aprendendo ao longo do caminho, é o que hoje nós ensinamos que precisa ter antes de chegar ou antes de pensar na possibilidade de ser um missionário, principalmente no sul do país, né? Algo que nós batistas a gente tem, porém nós conhecemos, sabemos, temos todo o conhecimento sobre oração, mas nós não praticamos como precisa ser praticado. E também aquela ação, a disciplina espiritual chamada jejum. Nós, aqui, para plantar a igreja no Rio Grande do Sul, nós precisamos orar e jejuar, porque é mais ou menos assim. Quando nós estivemos, vou falar em questões práticas, quando nós começamos a caminhar com os gaúchos aqui, nós não sabíamos quem são as pessoas, não tínhamos contato ainda, e para ter esses contatos a gente estava naquela formalidade, né? Vamos evangelizar como a gente conheceu, como a gente aprendeu no seminário e tal, e Deus vai fazer o resto. Ok, começamos a trabalhar muito, 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 cansar de trabalhar, de evangelizar. Se tem uma coisa que a gente cumpriu cabalmente, completamente, foi evangelizar, foi falar de Jesus, foi proclamar os textos bíblicos para as pessoas. Só que começamos a perceber que as coisas não, a gente cansava, não avançava muito, né? E começamos a pedir a Deus. E aí Deus falou assim, ó, jejue, né? Começamos a pensar e a orar e a sentir a necessidade de jejuar, de pedir a Deus a direção e nos santificar através do jejum e tal. E começamos a ver o que Deus estava querendo. Começamos a entender o plano de Deus para plantação de igreja aqui em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul. E aí nós começamos essa prática, jejuar, orar e colocar a nossa oração, na verdade, ela mudou, porque antes a gente falava, Deus, nos abençoe para que a gente possa fazer, nos abençoe para que a gente possa ir, nos abençoe para que a gente possa isso ou aquilo. Mudamos a nossa oração pedindo, Senhor, coloque no nosso caminho pessoas que não te conhecem. Deus, em nome de Jesus, nos leve aonde o Senhor deseja que estejamos. E um dos textos que mais a gente focava e caminhava era capítulo 5, se não me engano, capítulo 5 de Lucas, e o capítulo 5 de Lucas fala daquela pescaria, né? Aonde, deixa eu ver se é isso mesmo, aonde Jesus, ele desafia os discípulos, Pedro, né? Onde ele chama os primeiros discípulos, é isso? É isso aí mesmo. É isso aqui. 5, de 1 a 11, né? E aí ele desafia lá, ele estava lá no lago de Genezaré, e uma multidão que estava lá junto, estavam reunidos para ouvir. E ele falou,
duas coisas que me chamou a atenção e começamos a orar baseado nisso, né? Onde ele disse assim, no verso a partir do versículo 3. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E aí ele deu duas direções, né? Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, ele disse, lancem as redes para a pesca. O que me chama muita atenção e o que nós começamos a orar é: Deus, leva-nos para essas águas fundas, leva-nos para relacionamentos mais profundos, leva-nos para lugares mais altos, leva-nos para um nível maior que só o Senhor está vendo, né? E aí eu entendi que quando nós chegássemos nesse lugar, nós lançássemos a rede, e esse lançar a rede era para que eu e minha esposa, como missionários ali, que só tínhamos nós dois, pudéssemos encorajar outros a fazer como nós estávamos fazendo, mesmo que eles não conhecessem propriamente Cristo, mas que nós pudéssemos influenciá-los. E assim, nesse tempo, isso foi interessante, que foi quando o Regis estava lá na Trans, na Operação Jesus Transforma. Era nesse ano que nós estávamos realizando isso. De 2007 a 2009 foram os piores anos da nossa vida, humanamente falando, porque nós não éramos missionários de missões nacionais, e nós tínhamos apenas R$ 500 de sustento, e onde o nosso sustento família estava em torno de R$ 2.400. Só que nós tínhamos uma promessa de ajudas, de apoios internos da nossa igreja, de alguns amigos e tal, mas e também o seguro-desemprego de nós dois. Eu era técnico de enfermagem, a minha esposa professora no Colégio Batista. Abrimos mão de tudo isso para ir para Porto Alegre. Somente juntamos as nossas coisas e fomos. E nesses relacionamentos a gente começou porque nós tínhamos uma mentalidade assim, né? Bom, terminei o seminário, eu e ela terminamos o seminário, temos uma bagagem boa, então a gente vai ensinar agora. Nosso objetivo é ensinar a Bíblia. Somos ensinadores de Bíblia, certo? E aí, não pensávamos em crise, não pensávamos em depressão, não pensávamos em uma crise de localidade, ou seja, saímos da nossa casa, da nossa parentela, do nosso meio, e só olhando para frente. Mas a gente não percebeu que também precisávamos mudar a mente, mudar tudo, completamente tudo, cultura, né? Mergulhar de fato na cultura gaúcha para poder ganhar os gaúchos, comunicar o evangelho aos gaúchos. Até aprender isso, meus queridos, demorou e a gente sofreu. A minha esposa, por exemplo, como ela é muito apegada à família, ela teve uma crise existencial forte, onde a gente pode dizer, resumidamente, que nós não tivemos tempo para cuidar do coração nesse sentido. Depois o reflexo foi aparecer lá em Passo Fundo, quando a gente estava no auge da plantação de igreja lá. Mas antes, a gente experiência, nós estávamos conhecendo o caminho das pedras, né? Um fato que ocorreu bem forte na nossa vida em Porto Alegre foi quando a gente, com aquele ímpeto, né, de querer evangelizar e falar do amor de Deus para as pessoas, a gente foi dar um rolê na cidade, para conhecer melhor a cidade, para conhecer mais o povo. E aí fomos lá no mercado público. No mercado público, hoje é bem organizadinho, hoje tem o camelódromo, que ele fica num lugar específico, bem bonito, bem arrumadinho. Mas antes era na praça, no Largo Glênio Pérez, que é a praça principal ali, que circunda o mercado público. E lá tinha muita gente. E eu e minha esposa e meu filho, Samuel, estávamos a caminho de entrar para o mercado público, numa das laterais, que são 4 laterais, né? Da praça ali, a gente foi. De repente me vem um mendigo, ou um andarilho ali, e esse cara, como uma distância de
acho que uns 30, 40 metros. Ele veio assim com um olho assim extremamente aberto assim, da onde ele estava, a gente conseguiu ouvir ele. Ele falou assim, ele olhando assim, né? Eu sei o que que vocês vieram fazer aqui, desse jeito. Tchê, nós como bons batistas começamos a tremer dos pés à cabeça. Começamos a ficar assim, sem saber o que fazer. E primeiro que, como é que a gente vai ouvir um camarada de 30, 40 metros de distância? Segundo, como é que ele sabia que que nós éramos ministros de Cristo, né? Pessoas enviadas de Deus. E outra coisa, é, a gente, nós oramos, Senhor, nós somos crentes e por que que o diabo aparece assim, manifestado numa pessoa e nós somos do Senhor, né? E tal. Muitas coisas vieram na cabeça, muitas dúvidas e o impacto de espiritual, né? E depois disso, tá? Passamos fomos lá, entramos, isso não impediu a gente de ir lá. Do jeito que esse cara apareceu, mas assim, ó, do jeito que ele apareceu, ele sumiu. Claro, a gente não ficou procurando, mas o cara sumiu. Ele apareceu de frente assim, uma distância, como eu falei, e falou isso e de repente, pum, não deu tempo nem da gente, tipo, pensar em ir atrás dele, assim, falar com ele, o que que ele tava falando, não deu tempo de nada. Simplesmente apareceu e sumiu. A gente não pensou, bom, nós não somos incrédulos, eu acredito nisso, então não é possível. O diabo falou com a gente. Olha só. Aí eu falei, meu Deus, mas o diabo não fala com a gente não pode ouvir diabo. Uma confusão espiritual tremenda. Depois disso, tá, a gente passou o dia, voltamos para casa e tal. Depois disso, eu fui convidado por um pastor ministrar a ceia com ele na igreja dele, na zona sul da capital. Passou o quê? Questão de mês, acho que um mês passou, né? A gente foi, era na período da Páscoa, aí a gente foi, eu fui lá ministrar a ceia lá com ele. E na ida para lá, eu desci do ônibus e fui até a casa dele, e no trajeto para a casa dele, tinha lá um centro de umbanda e várias casas, tudo da mesma família. E eu, como, né, conhecedor do evangelho, pastor recém-formado, recém-ordenado, eu tinha todo o poder, né? E aí eu passei, assim, comecei a passar a mão na parede, nos muros e repreendendo. Eu repreendo, eu não aceito isso aqui e tal. Senhor, quebra os altares, destrói tudo e tal, em nome de Jesus. Olha a mentalidade, né? E aí, tá, fui para essa igreja, deu tudo certo, a gente teve lá um tempo maravilhoso, abençoado, uma vida transformada, um rapaz entregou a vida a Cristo lá, por sinal, esse rapaz até hoje é o obreiro lá. Aí, voltei, ok, naquela noite, o diabo, o que que ele fez? A mesma coisa, lá na minha casa. Só que o pior, né, para assustar mais a nós, eu morava num condomínio que tinha vários condomínios dentro, né? E naturalmente a guarita e o portão lá na frente, a grade, tudo certinho. Lá da rua começou a gritar e blasfemar e xingar e falar um monte de besteira. Isso era mais ou menos 1h30 da manhã. E nós começamos levantamos assim da cama, né, com aquele barulho e fomos ver, não enxergávamos nada. E aí continuava blasfemando e xingando. Tá. Depois nós fomos procurar conversar no outro dia com o segurança ali da guarita e perguntar para ele o que é aquele cara que estava gritando, né, e tal, xingando. Ele falou assim, olha, eu não sei, não vi. Tá, mas se tu tá a noite toda aqui, né? Eu passo a noite toda aqui, não vi nada, não ouvi ninguém. O senhor deve estar enganado. Eu falei, olha, tá bom, muito obrigado, valeu. A gente entendeu o que estava acontecendo. E aí despertamos a questão de necessidade de conhecer mais e de buscar mais, né, a ideia de batalha espiritual, questões espirituais fortes. Nisso também, o inimigo das nossas almas, não vou contar aqui detalhes, mas tentou matar o nosso filho, Samuel,
tentou tirar a vida dele 2 vezes, né? Isso exatamente em momentos que nós estávamos evangelizando, né? Em momentos que a gente estava já com tudo na mão, concretizado para evangelizar, enfim. E aí, isso foi uma tentativa de tirar a gente do foco, e sem contar que nós começamos a descobrir diversas situações, diversos meios pelo qual o inimigo estava usando as pessoas, estava manipulando as pessoas. Aí nisso a gente começou a compreender, a entender e a orar especificamente em relação a batalhar por uma vida e que o Senhor libertasse essas vidas das mãos de Satanás, né? Isso, ou seja, aprendemos na prática, né, que devemos orar aquela oração que Paulo ensina, né? Aquele texto de Efésios capítulo 6, ele é real, né? Real que se cumpre mesmo na nossa vida, no nosso contexto, né? E uma das coisas que me chama a atenção é que lá o Paulo, ele instrui a gente a orar, né? E a forma de oração é na força do poder do Senhor, né? E o interessante é que ele fala de ciladas do inimigo, né? Quando ele diz lá no verso, acho que 6:10, 6:11, né? Ele fala assim, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso, ciladas a gente não vê. Ciladas, se nós não tivermos o discernimento de espírito, a gente cai nas ciladas. E nós temos que ter o quê? Discernimento de espírito e saber aonde você está pisando, como que você deve avançar, né? E começamos a pedir a Deus, Senhor, tu tens a visão de tudo, então queremos os teus olhos, Deus, queremos as tuas mãos, queremos, ó Deus, o discernimento para saber o que estamos fazendo, aonde estamos pisando, que território é esse, que lugar é esse, quais armas a gente vai usar, né? E nós começamos a orar e jejuar, a pedir a Deus isso. E uma das coisas que eu tinha dificuldade de aceitar era que, pô, mas eu sou pastor, eu estudei para isso, né? E eu tenho toda a bagagem, eu tenho grego, eu tenho hebraico. Ah, Deus, por que que as pessoas não ouvem a palavra e tal? E Deus falou assim, ó, você não tem que se preocupar com esse negócio. Você tem que se preocupar em pregar meu evangelho puro e simples, de maneira simples, né? Não se preocupe que você não vai esquecer nada. Eu tinha medo de esquecer o hebraico, de esquecer o grego, né? E tudo que eu aprendi no seminário. Amados, tudo o que eu aprendi ficou guardado, né, até hoje, e muito mais. Deus tem me ensinado muito, muito mais ainda, né? Aqui no Rio Grande do Sul foi onde eu tive maior capacitação, né? Que eu estou tendo até maior capacitação do que nunca, né? Deus tem abençoado grandemente a gente no conhecimento da palavra e no manuseio dessa palavra, justamente para a gente poder persuadir. E aí a gente entende, gente, o que é a palavra de persuasão que Paulo fala, né, nas suas cartas. E uma outra coisa que no ensino, né, quanto a plantar igreja. Primeiro, oração e jejum. E aí eu posso dizer que dentro da oração você tem o jejum. Não vou separar oração e jejum. A gente tem que fazer com que seja uma só coisa. Jejue, ore, dedique-se a Deus o tempo que for necessário. Uma vez eu escutei do pastor Cirino Refosco e repliquei isso muito, a ideia de que oração é trabalho. Tchê, oração é trabalho. Enquanto o povo pode te xingar de malandro, de maloqueiro, de vagabundo, que você não faz nada, né? Aqui na linguagem do gaúcho é vadio. Você não faz nada. Deixa eu falar. Você ora, porque você está trabalhando em favor de vidas, trabalhando em favor de corações, né? E aí começamos a investir na oração. Oração com o jejum e palavra. Só que nessa palavra não é só simplesmente você ter a palavra e transmiti-la, mas você ter convicção do que essa palavra está dizendo.
Porque, gente, tem muito crente que sabe da palavra, mas não tem convicção dela, não crê no que fala, no que ele transmite. Você precisa acreditar no que você está transmitindo para as pessoas. Você precisa entender, absorver, crer nessa palavra e lançar na vida dessa pessoa para que ela seja impactada com essa palavra, né? Se você está orando, jejuando, em busca de vidas, a palavra ela vai ser a espada. Você vai cortar, você vai furar, você vai ferir, né? Literalmente a vida dessas pessoas, o coração delas. Para quê? Para que elas possam estar com o coração aberto, e coração aberto você pode ter o resultado, o retorno. Isso faz com que as pessoas estejam abertas, e é o que a gente tem aprendido, por exemplo, no RD, em Igreja Multiplicadora. Você precisa encontrar um ponto comum com a pessoa, e esse ponto comum com ela é o quê? É uma receptividade que ela vai ter para você poder falar do evangelho. Essa receptividade não foi você que criou, foi as orações que você teve com o tempo que você teve com o Senhor, né? E aí é onde você vai investir. E o que nós aprendemos? Você vai chamar essa pessoa, você vai evangelizar, apresentar o plano de salvação para ela, você vai apelar, né? Você vai levá-la, vai trazê-la para perto. A ideia que nós sempre temos aqui, e acho não, tenho certeza que ela deve ser multiplicada, é assim: você precisa trazer essa pessoa para você, para perto de você, tê-la como amigo, você aproximar dela, encontrar pontos comuns, criar relacionamento, ter uma intencionalidade, né? Depois que você trouxe para perto, você tem total condição, e ela também vai estar aberta para ouvir tudo que você fala. Então, naturalmente, você vai trazer essa pessoa para o seu contexto. Isso aí a gente chama de, a gente chamou ela, né? Chamar, depois a gente chama de agregar. Ou seja, você traz ela para perto do seu meio, dos seus interesses, das coisas que você gosta e que sabe que é bom para ela, e ela vai ver que é bom porque você está vivendo, né? Como Paulo ensina lá em Tessalonicenses, que para você fazer um relacionamento discipulador, você precisa imitar a quem você está ensinando, falando, né? De quem você está ensinando, que é Jesus. E aí depois você lança o desafio de caminhar com ela no discipulado, de fazer, de aprofundar ela. Isso nós chamamos de aperfeiçoar. Então, naturalmente, vai acontecer o chamar, o agregar e o aperfeiçoar, né, nesse relacionamento. E aí, na prática gaúcha, ou na prática sulista, isso é o quê? Criar amizades, tomar chimarrão com essa pessoa, com esse gaúcho, e se mergulhar na cultura dele, se relacionar com ele, e você vai ganhar um amigo. Só que uma coisa vantajosa, uma coisa abençoada, é que você não só ganhou um amigo, você ganhou a família dele. Quando você tem esse relacionamento sincero, porque gaúcho é assim, ele é muito reticente, ele é muito resistente nas amizades. Mas quando ele vê que a pessoa é de confiança, quando ele vê provas, né, de práticas de que realmente o camarada é gente boa, de que o camarada faz o que fala, você ganha um amigo e ganha uma família amiga, né? E porque ele vai falar de você para dentro da casa dele. E aí, naturalmente, o que ele vai fazer? Ele vai te convidar para conhecer a família. Consequentemente, você conhece a família, e aí você também começa a se relacionar com a família, é onde você consegue encontrar aquela deixa, né? Aquele espaço, aquela oportunidade que Deus abriu para falar do evangelho para toda a família, né? O interessante é que o gaúcho, uma vez que ele realmente se entrega a Cristo, ele se entrega por dois motivos. Uma, porque você é um bom amigo, você é uma boa pessoa, é uma boa influência, e outra, porque o Espírito Santo mostra isso, prova para ele, né? Pela palavra de que realmente, ó, vale a pena ter essa amizade, porque assim como ele ou ela foi alcançado e está falando para você, você também está sendo contemplado agora, sabe? Então, isso é muito especial.
oração com jejum, palavra, convicção da palavra, né? E uma outra coisa, entendimento claro da batalha espiritual que existe no ambiente. Eu costumo dizer que a gente precisa ter discernimento de espírito para sentir o ambiente onde a gente está. Tem gente que fala assim, mas o demônio tem em todo lugar e é tudo igual. Tudo bem, é tudo igual mesmo. A questão é você conhecer também ah, o inimigo, no sentido não de ficar se aprofundando no conhecimento do inimigo e procurar saber mais para poder ficar falando, né? Não. É como aquele livro A Arte da Guerra. Você precisa conhecer o inimigo e o que ele faz, como ele faz, para você poder interceptá-lo, né? E é uma das coisas que a gente realmente tem feito aqui, conhecer as estratégias malignas para que saibamos agir, porque não adianta eu saber tudo que a palavra de Deus diz, ter um relacionamento com o Senhor, mas eu não estudar também a estratégia do inimigo. Eu preciso saber, eu preciso entender, né? E aí começamos a buscar mais conhecimento sobre essa área, começamos a nos aprofundar no tema, e uma das coisas até que a gente faz aqui, a gente ensina é, os radicais, por exemplo, e a gente dá a matéria batalha espiritual. Por quê? Porque nós entendemos o seguinte, que não é libertação. Eu dou aula de libertação. Não, não é. Aula de libertação, leia a Bíblia que você vai ter. A questão é a aula de batalha, porque batalha espiritual ou guerra espiritual, ela é um todo e que dentro dela tem a libertação e o processo, né, de libertação e os níveis. A gente precisa saber que tem níveis de batalha. Tem as mais intensas, o que é necessário, tem as menos intensas. Existe isso, né? É como a gente vê em filme, gente. É igual guerra. Tem níveis de guerra, né? E as batalhas espirituais, quem conhece, por exemplo, aqueles 3 livros, por exemplo, do o pastor John Smith, que tem o livro O Clamor do Mundo, Evangelizemos o Mundo, eu esqueci o nome do autor. Ele coloca ali a estratégia do inimigo. E é um grande pastor, um grande homem de Deus, um evangelista, um plantador de igreja, né? Você precisa conhecer a realidade espiritual do ambiente, do lugar onde você está, do ambiente onde você está, para que você possa batalhar, para que você possa conquistar aquelas vidas. Porque, gente, as pessoas estão à mercê do diabo. E nós precisamos resgatá-las das mãos de Satanás. Então, para resgatar essas pessoas das mãos de Satanás, você precisa conhecer quais são as prisões, né? O que tem prendido. E você sabe, talvez você tenha ouvido, eu tenho falado, vários missionários falam, e o Brasil conhece, Batista sabe. Aqui nós temos um nível de suicídio maior do que em todo o resto do Brasil. Oswald Smith, exatamente. Nós temos aqui depressão muito forte, nós temos batalhas diabólicas, assim, ó, lutas as pessoas lutam com o demônio, elas estão aprisionadas. Tem pessoas aqui que, se você for em determinados locais da capital, por exemplo, elas estão incorporadas nas esquinas, fazendo oferendas, fazendo os trabalhos ali. Elas estão incorporadas. Tem aqui no Rio Grande do Sul, não sei se você já ouviu falar, mas tem uma lei estadual autorizando macumbódromos. Nesses macumbódromos são feitos cultos, né? Rituais específicos para cada entidade, com nome, tudo certinho. Cada altar tem um nome de uma entidade aonde as pessoas vão ali, se canalizam ali e ficam prestando culto e fazendo oferendas ali,
né? Aqui, como é uma região, a cidade é uma espécie de uma ilha, ao entorno dela é o Rio Guaíba, é uma praia, é um riozinho, um rio, né? Mas que se faz um desenho de praia. Em determinados pontos dessa praia tem altares e imagens dessas entidades, né? Ah, e aí, eu acho que eu vi alguma coisa aqui como esfriamento. Deixa eu ver aqui. Isso. Há também esfriamento na fé, assim como acontece exatamente. Por quê? Porque aqui tem o povo colono, aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas acham que só tem brancão de cabeça branca, né? Mulher branca, de olho claro, né? Pessoas altas. Esses são os colonizadores. Esses são os colonos. Na realidade, o Rio Grande do Sul tem muito índio e negro, né? É o povo nativo daqui. Por exemplo, tu sempre vai ver um rapazinho, um índio, como o meu rosto aqui, né? Uma barbichinha assim, e da minha cor. São os índios, né? São os remanescentes do Uruguai, daqui da Argentina. O chimarrão é desses lugares, né? Então, a influência nativa, ela é maior. Porém, o que se vê aqui são a influência europeia. E aí, como a influência europeia trouxe todos os deuses deles, trouxe toda aquela carga católica, apostólica, romana, eles têm isso cravado aqui. Então, para ter uma igreja, por exemplo, aqui, eles não aceitam uma igreja uma plantação que começa na garagem de casa. Embora a gente começou na garagem de casa, por exemplo, lá em Passo Fundo, hoje é uma igreja, só que eles não entendem. Somente os novos crentes em Cristo que vão entender bem isso. Quando você está se relacionando com Ele, quando você tem a intencionalidade de começar um pequeno grupo multiplicador, quando você tem essa linguagem de igreja multiplicadora, tudo bem. Mas a maioria entende que tem que ter um lugar grande com uma torre em cima, né? Por quê? Porque pela influência católica, influência europeia. E como se não bastasse, a visão europeia, o jeito europeu de ser, eles têm uma reticência assim com o evangelho. E aí eles aceitam tudo que é palpável e visível. Por isso que a Umbanda cresce fortemente aqui, né? Aqui tem os falsos deuses, né? A idolatria, a Umbanda é muito grande. Nós temos aqui no nosso estado 63 mil centros de Umbanda, ao passo que temos 251 igrejas batistas, entre igrejas e congregações. É um desafio gigantesco para 497 municípios. Temos 377 municípios sem presença batista e 9 sem presença evangélica. 9 cidades. Não sei se vocês já ouviram falar da estatística, eu posso estar atrasado, mas eu não estou errado. De 11 cidades no Brasil, 9 é no Rio Grande do Sul, que não tem presença evangélica. Então, a gente tem uma crise espiritual aqui muito grande, né? Precisamos plantar igreja, precisamos realizar a obra do Senhor com oração e jejum, né? Às vezes, você vai falar assim, mas, poxa, o Rio Grande do Sul não anda, as pessoas não... Enquanto você aí faz 10 batismos, a gente faz um, né? Para você levar uma pessoa para o batismo, gente do céu, é uma batalha tremenda. Nossa, isso aqui a gente... E assim, e a gente tem tentado trabalhar, a gente tem trabalhado, só que nós não temos olhado para essa morosidade, essa dificuldade, porque a gente sabe que se a gente ficar olhando para isso, a gente não faz nada, porque desanima, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer é continuar peleando, lutando e batalhando por essas vidas, com oração e jejum, com palavra, convicção de palavra e com discernimento de espírito, sabendo discernir o ambiente, sabendo discernir o que Deus quer para esse
as vidas que estão aqui, né? E conhecer, literalmente conhecer essa batalha espiritual que a gente passa, que precisamos atravessar, que precisamos lutar para vencer, né? Essas são coisas que eu digo básicas para guerrear aqui no Rio Grande do Sul. Agora, muitos veem, né, a beleza do Rio Grande do Sul. Realmente, o Rio Grande do Sul é uma bênção, uma beleza, natureza maravilhosa, um clima especial, comida boa, uma cultura bonita, uma cultura familiar ainda preservada, né? Mas a gente precisa entrar nessa cultura. A gente costuma dizer que Deus não quer mudar a cultura local, mas Ele quer mudar o coração, para que a cultura fique mais rica, né? Para que a cultura fique mais, tenha mais prazer e privilégio de tê-las, né? É isso que a gente tem feito, é isso que a gente acredita aqui no Rio Grande do Sul. E uma das coisas que a gente tem ensinado é o seguinte: é, por mais que tenha essa negativa, né, do Rio Grande do Sul como desafio, vale a pena evangelizar no Rio Grande do Sul, vale a pena, porque a gente aprende com as batalhas, a gente aprende, a gente sai mais refinado como ouro, a gente aprende a lidar com as pessoas, a gente aprende a lidar com a palavra, a gente aprende a gente aumenta, né? Melhora o nosso relacionamento com o Senhor, melhora o nosso relacionamento, nossa habilidade espiritual, e de evangelização, porque às vezes a gente pensa, né? Vamos evangelizar, fazer aquele impacto evangelístico maravilhoso e tal. A gente entende que tem o seu valor, porém, a maior eficácia está na evangelização pessoal, né? Fazer o RD, como a gente tem aprendido aí, né? É isso. Eu não sei se vocês têm perguntas, talvez. Pastor Delta, algumas pessoas estão assim, igual eu, né? De boca, quando a gente ouve essas coisas do Sul, a gente fica meio assim, será que isso acontece no Brasil mesmo? A Camila colocou aqui, né? Meu Deus. É, então, assim, eu fazendo um resuminho aqui do que o pastor falou. Então, para ser missionário no Rio Grande do Sul, se eu estiver errado, o senhor me corrija. Primeira coisa, a pessoa precisa praticar oração e jejum, vida de oração e de jejum. Segunda coisa, a pessoa precisa ter convicção bíblica, convicção da palavra, tem que saber de fato naquilo que crê. E outra coisa que você disse que era importante para ser um missionário aí no Rio Grande do Sul é mergulhar na cultura, é conhecer a cultura gaúcha do povo sulista aí do nosso país. Outra coisa também, outra frase que marcou bastante, é que quando o missionário tira um tempo para orar, não quer dizer que ele não esteja trabalhando, porque Trabalhando. oração é trabalho. Então, Aleph, você que está indo aí para uma cidade pequena agora plantar a igreja, em Uruana, pela Convenção Batista Goiana, fica a dica aí do pastor Delto, dessas questões que também servem, com certeza, Com aqui certeza. para a região de Goiás. Outra coisa também que nós observamos aqui na fala do nosso missionário é que nem tudo vai ser tão fácil quanto você imagina, vai ter ali os entraves. Ninguém aqui está querendo te desanimar a não ir fazer missões no Rio Grande do Sul. Muito pelo contrário, a gente quer que você chegue lá com consciência daquilo que você está indo fazer e muito Uhum. bem preparado. Por isso que nós trouxemos o pastor Delton aqui nessa noite. E aí, Tito, fica a dica, hein? Nós poderíamos marcar umas 2 ou 3 aulas aí com o pastor Delton sobre batalha espiritual para o campo missionário. Acho que ele não ouviu, não, mas agora eu repito. Outra coisa que o pastor também disse sobre uma coisa do seu testemunho, né, sobre o trabalho exaustivo de evangelização naquilo que até então era conhecido pelo pastor e por muitos de nós como formas de evangelizar, né? Era sair batendo, conhecer, independentemente se você conhecia ou não, você vai ali proclamando Jesus, vai anunciando, precisamos anunciar de fato, mas precisamos estar atento em algumas coisas que o pastor Delton falou sobre a questão de estratégia. Hoje, a maior estratégia para evangelização é o relacionamento com a pessoa. E ele disse aí que o gaúcho é muito, muito desconfiado, né?
Mas se você ganha o gaúcho, você ganha um amigo, como ele mesmo nos disse aqui. Então, é muito importante, nós que estamos aqui ainda nessa aula e estamos acompanhando aqui pelo YouTube, nós temos a compreensão que não é errôneo nós dizermos assim que nós precisamos primeiro nos aproximar da pessoa. Quando a gente diz trazer a pessoa para perto, é porque a gente precisa ganhar a confiança daquela pessoa. Aquela pessoa precisa sentir confiança naquilo que nós estaremos transmitindo para ela. Quem convence, aí foi outra frase do nosso missionário, que quem convence o homem aí do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Isso é fato. Mas nós estamos aqui para quê? Para apresentar Jesus. E as pessoas só vão nos escutar se elas tiverem confiança em nós. E aí a gente apresenta Jesus, chamamos essa pessoa para o Evangelho, algumas se convertem, outras levam mais tempo, outras sofrem repressões malignas, porque Satanás não quer abrir mão daquela vida, e aí é onde entra toda essa situação aí que o pastor falou durante a nossa aula aqui, a nossa ministração, a ministração da questão de tem alguém lutando contra nós. E isso aí é no mundo espiritual. E como que nós guerreamos no mundo espiritual? Nós guerreamos no mundo espiritual com coisas espirituais. Então, oração, jejum, leitura da palavra de Deus, dependência de Deus e por aí vai. Pastor Delton, quando o senhor chegou aí no Rio Grande do Sul há 17 anos atrás, o senhor disse aí que o senhor chegou. Eu acho que hoje, se o senhor tivesse todo esse conhecimento de antemão, talvez o trabalho seria um pouquinho mais fácil, né? Seria menos difícil. Menos difícil. Porque como eu falei, a gente conheceu o caminho das pedras. E muitas coisas nós deixamos de fazer por não conhecer. Muitas coisas nós falhamos por não conhecer. Uma delas foi a cultura. Dentro da cultura, quantas vezes eu fui corrigido pelo próprio gaúcho para não fazer, não faz isso não. Até palavreado coisas que a gente achava que era normal, para eles é uma afronta e para eles é um desrespeito. Então, várias coisas eu realmente pisei na bola. Pastora Camila está perguntando em qual é a cidade e a igreja. No caso, hoje a sua Porto Alegre. frente aí, o seu trabalho é Porto Alegre. Eu estou num projeto na capital, na zona leste da capital, mentoreando outro projeto na zona norte da capital, também mentoreando outros 3 projetos, lá em Sapucaia do Sul, metropolitana, Gravataí, metropolitana, e na zona norte da capital gaúcha também, exatamente no bairro onde há 16 anos atrás a gente pisou os pés e não tinha igreja batista lá. Hoje tem uma igreja batista e nós, infelizmente, estamos revitalizando essa igreja. Nunca esperava acontecer isso, mas estamos revitalizando. Né? E que Deus abençoe aí, pastor, o senhor, a família, os Amém. radicais que estão aí com o senhor, e quem sabe não sai alguém aqui da nossa região Opa! do Sul. Vai que rola, né, Camila? Aí a ida para o Rio Grande do Sul aí já como tem lugar para ela. Já manda um e-mail, já conversa no WhatsApp aí, para poder ter mais afinidade com o nosso missionário. Você que está aí no YouTube, pode entrar em contato conosco, né, Tito? Aí deixa um comentário aí nos comentários do YouTube. Tito, eu gostaria de saber mais aí sobre o projeto Sul no Brasil. Aí a gente vai encaminhar para você, através do seu comentário aí no YouTube, nós vamos encaminhar aí para você as informações que nós temos, inclusive inclusive o contato dos nossos missionários, como o pastor Delton, por exemplo, que está atuando ali naquela região. Tito, agora depois dessa aula aqui esplendorosa, e onde nós pudemos ouvir aí sobre a necessidade de sermos crentes mais fiéis à palavra, só um minuto. Desculpa, gente, meu menino tinha entrado aqui. Voltando aqui, Tito, agora que rufem os tambores depois dessa aula que nos disse que nós precisamos orar mais, nós precisamos ler a Bíblia mais, depender mais de Deus. Agora o pastor, deixa eu ver se não entrou mais ninguém depois, né? não Meu nome tá entrou. aí, né?
Meu nome tá aí, né? O Aleph quer ganhar a coleção toda de livros aqui da nossa Jubar na Missão, Pastor Delton. Semana passada eu ganhei, eu quero ganhar hoje. Bora. E aí o Pastor Delton vai escolher aí um número de 1 a 6, Pastor. Eita, Jesus. O número 6 é um número bom. Número bom. Parabéns, Camila, você ganhou um livro Ó, ó, da série. Aí Deus predestinado, hein? falando, ó, Camila, você ganhou um livro da série Vivendo os Princípios. Eu vou tentar compartilhar aqui só para você Olha Aê, aí, glória que poder beleza. a Deus! ver. Olha só. Só para Eu não estou dizer que eu habilitado tenho, só para para dizer que eu colocar, mas tenho o todos livro é esses. Líderes que Amam, Cuidam e Cuidam. É um livreto muito parecido com esse aqui que o Aleph ganhou na semana passada. Então, tá meio embaçado a tela por causa do filtro, mas é um livro muito bacana e eu espero que possa abençoar a sua vida. Camila, você é de qual cidade, Camila? Sou do Rio de Janeiro. Ô, Rio glória. de Janeiro vai chegar para você, pode ficar tranquilinha. Temos muitos contatos aí. Depois, se você puder pegar o meu contato, vou pôr aqui no WhatsApp. E No WhatsApp no não, WhatsApp lá no grupo, né? você está no Eu tô grupo, querendo verdade. ir aí Depois em Goiânia visitar vocês, hein? tá de portas abertas, tá de portas abertas. E aí eu vou acionar você lá pelo WhatsApp para a gente poder aí, fazer esse processo aí da entrega do livro que a irmã ganhou. Muito bom ter a irmã Fechou, aqui obrigada. conosco. E semana que vem tem mais, né, Tito? A É palavra a isso partir de agora está com daí. você, chefe. Semana que vem tem mais Jubá na Missão. Que privilégio, missionário Delton. Muito obrigado, meu irmão, por esse testemunho, por esse tempo aí de experiência. Com certeza é de grande valia, vai acrescentar nas nossas vidas. Costumo dizer que não há empecilhos, né, para que o Evangelho de Cristo seja expandido e seja levado para toda criatura, quando nós nos dispomos, temos disponibilidade, quando a gente não necessariamente larga tudo para trás, mas a gente se coloca nas mãos do nosso Mestre, do nosso Salvador Jesus Cristo, daquele que é o dono da obra, daquele que nos capacita, daquele que nos usa como instrumento. E eu costumo dizer, eu sou líder de jovens aqui na Igreja Batista Israel, né? Eu costumo dizer que nós somos meros instrumentos do nosso Rei Jesus Cristo para a expansão do Evangelho. É sempre bom poder compartilhar a palavra de Deus, poder conhecer novas experiências, novos trabalhos, né? E semana que vem, eu já quero deixar aqui um spoiler. Semana que vem, nós vamos falar sobre missões na Amazônia. Olha que bacana, missões na Amazônia. Rapaz, nós temos aqui. E na próxima semana, no dia 19, nós falaremos sobre missões aqui em Goiás. Ô, Goiás! Aí você acaba com o piqui de Goiás. Eu não vou dizer que eu não gosto de Goiás, de piqui, porque senão vão dizer que eu não sou goiano. E eu sou goiano mesmo. Sou nascido e criado aqui em Anápolis, vivi muito tempo no Mato Grosso, mas sou goiano, graças a Deus. Mas não gosto de piqui, não, mas faz parte, né? Mas é isso daí, meus queridos. Muito obrigado mais uma vez, missionário. Obrigado, pastor Regis, nosso querido aí, parceiro aí no Jubá da Missão. Levi, não foi dessa vez, meu jovem, o livro. Vamos ver semana que vem eu consigo, entendeu? Ganhar semana que vem. Que toda semana eu tô aqui e nunca consigo ganhar. Vamos ver semana que vem eu consigo ganhar, né, velho? Mas aí também eu ia estar sendo muito egoísta. Toda semana eu, né? Pois Aí não, é, né? chama os irmãos também. Sorteada agora aí foi a Camila. Você que está vendo pelo YouTube, muito obrigado aí pelo seu tempo dedicado. Eu sei que às vezes esse horário não é a melhor hora para você estar aqui com a gente, mas espero que mesmo você ouvindo a aula aí pelo YouTube tenha sido edificado pela palavra de Deus. E você que está no nosso grupo aí e está vendo pelo YouTube, pode compartilhar esse link para outras pessoas poderem também assistir. Se você quiser mais informações sobre o missionário Delton, pode falar com o pastor Regis, pode falar comigo, que a gente, de alguma forma, faz com que você chegue até lá. E quem sabe, né, meu querido, você que está nos assistindo aí, quem sabe você tem um chamado missionário, um chamado pastoral, né, para poder compartilhar, para poder fazer o ir de Jesus Cristo. Então, quem sabe Deus quer usar a sua vida. Costumo dizer e perguntar, Deus pode contar com você? Eu espero que sim, que Deus
abençoe você. Eu vou pedir aí para a nossa querida Camila, se ela pode nos elevar a Deus em oração, agradecendo a Deus, Camila, por esta aula, pela preciosidade que o Senhor nos deu nesse dia, agradecendo e pedindo pela vida do missionário Delton e toda a sua família. Amém, posso sim. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa noite, Deus, de aprendizado, Deus. Te agradecemos pela vida do pastor Delton, Senhor, da sua família. Amém, Deus. Tu vem abençoar ele nessa linha de frente lá no sul, Deus. Tu vem abençoar a família dele, que tu não deixe faltar nada, Senhor. Amém, Pai. Te agradecemos, Deus, por todos os ensinamentos que ele nos trouxe, que ele possa continuar abençoando mais e mais vidas. Eu te agradeço também, Senhor, pela Jubá na missão, Senhor, que tem abençoado as nossas vidas, que tem trazido muitos ensinamentos para nós, Deus. Te agradeço por tudo, que venha ser uma noite abençoada e que tudo que nós façamos seja para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, pastor Delton. Obrigado, Amém. pastor Regis, Aleph, Larissa, Pastor Camila, Delton, um abraço. Deus Gustavo. abençoe. Muito obrigado pelo convite, viu? Nós que agradecemos. Aleph, Não, tô falando, Pastor Delton, um abraço, tchê. Amém. Um abraço para ti também. Passe o rio e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. É. gente, Aqui é o Rio Jacuí. Boa. Uma semana abençoada para vocês aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima, semana que vem, nesse Amém. mesmo local aqui, nesse mesmo horário. Um abraço.